Pronto, pessoal, vamos lá, gente. Valeu aí, agradeço demais que vocês estejam aqui comigo, vai valer muito a pena. Eu vou fazer o seguinte, tá? Vou abordar aqui os principais assuntos da FUVEST e depois a gente resolve aí alguns exercícios, beleza? Então, vamos lá, tá? Quando a gente fala de FUVEST, é bem importante observar o formato dessa prova, como que ela pergunta. Geralmente a prova da gramática, a prova de FUVEST da gramática, eu costumo dizer que ela é curta e grossa. É uma prova que não vem com muita enrolação. Ela não tem textos longos. Os textos são bastante claros a respeito do que vai ser pedido depois nas questões. Os enunciados, na verdade, são bastante claros referentes aí à parte dos textos, tudo bem? Bom, é o seguinte, então eu vou mostrar aqui para vocês, fazer esse apanhado geral a respeito do que a FUVEST quer para a gente em termos de gramática. E, na sequência, a gente vai realizar aí alguns exercícios, tudo bem? Senhores, é o seguinte, todos os exercícios, exceto um, são da FUVEST. Por que que este que não é da FUVEST, aliás, ele é da Unifesp, eu até aviso, na hora que for, eu resolvi colocar pela capacidade de síntese dele. É um exercício muito bom, que acaba compactando diversos conhecimentos, diversas áreas em um único exercício, e esta é a cara da FUVEST atual. Fazer esta polpa de fruta, não é? Em que eu tenho uma concentração acentuada de diversos conteúdos em um único exercício, beleza? Então, vem aí, vamos lá, pessoal, para que a gente possa agora dar uma olhada geral em como que está aparecendo diversos assuntos aí na FUVEST. Maravilha? Então, foco aí, galera. Vamos desligar do mundo exterior. Vem aqui comigo que vocês tenham um ótimo aprendizado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só você aí no nosso chat para que a gente possa conversar à vontade. Maravilha? Então, deixa eu só fazer uma pequena modificação aqui, beleza. Tá voltando a nossa luz aqui, tá? Que já caiu. É o seguinte, vamos lá. O que tem aparecido na FUVEST nos últimos 5 anos? A FUVEST ela é uma prova de português bem gramatical, quando evidentemente o assunto é gramática, tá? Em língua portuguesa, se você pedir para mim uma dica a respeito de literatura, eu pedia para que você focasse sobretudo no modernismo, tudo bem? Se sobrar um tempinho, dá uma olhada em realismo, naturalismo. Agora, em termos de gramática, bom, interpretação de texto, seja qual for a prova, vai cair, tudo bem? Agora, em termos de gramática, senhores, a grande dica que eu dou para vocês é essa daqui, ó. Morfologia sempre aparece, tudo bem? Morfologia é a mesma coisa que classes de palavras. Segura a onda aí que daqui a pouco eu explico um pouco mais do que esse papo de morfologia. Ao lado de morfologia, léxico e ortografia. Quando eu digo léxico, isso aqui também tá ligado com a sua capacidade de vocabulário, com a sua bagagem cultural a respeito do conhecimento de algumas palavras, tudo bem? Ou então, o conhecimento de um prefixo, de um sufixo. Por exemplo, eu tenho o verbo pôr, eu posso criar depor, compor, propor, contrapropor. Com o vir, eu posso criar provir, intervir, desavir e por aí vai, tá? Móvel e imóvel, organizar, desorganizar. Eles costumam também abordar essa questão aqui, bem? Então eu vou colocar a parte de formação de palavras dentro aqui desta brincadeira lexical, desta parte aqui que envolve, pessoal, o vocabulário, uma palavrinha, tudo bem? Dentro da morfologia, não preciso nem falar que verbo é um destaque especial e por conta disso eu já vou mandar aqui concordância, tá, pessoal? Não tem como nós desligarmos verbo, conjugação verbal e concordância verbal. Repare que eu coloquei concordância porque aqui a concordância nominal também é bastante significativa, embora a parte de concordância verbal seja mais importante. E para fechar aqui, regência. Bem, quando a gente pega aqui, pessoal, e vê esta parte que eu acabei de falar para vocês aqui, ó, de concordância, tá? E de regência, elas estão intimamente ligadas à parte de morfologia. Por quê? Porque concordância verbal tem a ver com o verbo. A parte de regência tem a ver com o uso da preposição. Tudo bem? Vamos lá, então. Quando a gente pega, então, aqui parte por parte, vejamos o seguinte, tá? Morfologia, como eu disse para vocês, é a mesma coisa que classes de palavras. Essas são as classes de palavras aqui, tudo bem? Subjetivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição.
Destes aqui, quais são as classes mais importantes que você pode fazer uma revisão aí? Essa aqui eu não tenho dúvidas, pessoal. Pronome, bem? Pronome é muito requerido, seja qual for o vestibular. Verbo, não preciso nem falar, né, pessoal? Verbo é bastante importante. Advérbio eu coloco quase como se fosse direito, ao invés de ser o direito constitucional, seria o infraconstitucional, um pouquinho menos importante, porém importante. Preposição, gente, como eu disse para vocês, né? Se cai regência, preposição é super importante, bem? E conjunção, galera, conjunção é algo que do tipo vale mesmo a pena você dar uma olhadinha um pouco mais detida nesta parte aqui, tudo bem? Por quê? Porque conjunção, pessoal, envolve um conhecimento bastante largo, que extrapola a morfologia. Conjunção tem muito a ver com a parte de oração subordinada adverbial, tudo bem? Então tá aqui, só para que a gente veja isso aqui com um pouquinho mais de detalhes, tá? Quando houver aqui do tipo, algum tipo de pergunta para você, é muito importante notar aqui o que ele está querendo, tudo bem? Então, por favor, não vai fazer confusão com o tipo de pergunta. Eu costumo conversar com alunos que fazem a FUVEST e eu percebo que ele sabe completamente o que está sendo pedido. É muito tranquilo para ele. O que de fato o aluno, digamos, enrosca é o enunciado. O enunciado geralmente é extremamente simples, tudo bem? Beleza, então vamos aqui dar uma olhada em nossos critérios de análise. Dá uma olhada aqui, pessoal. Se nós tivermos o carro velho, o aqui no caso é o nosso artigo, tá? Carro é o substantivo e velho é o nosso adjetivo. Tudo bem? Então, galera, eu acho que isso aqui é super tranquilo, né? Você já sabe que o ozinho aqui é um artigo, maravilha. Carro é um substantivo e velho vai ser um adjetivo. Neste caso, nós usamos o critério morfológico. Então, por favor, se a pergunta for analise morfologicamente, ele está perguntando classes de palavras. Bem, ele está perguntando para você simplesmente se é um adjetivo, se é um substantivo, se é um pronome, se é um verbo, se é um advérbio. Maravilha? Diferente de termos isso daqui, ó. O carro está velho. Quando eu tenho o carro está velho, reparem, senhores, que eu coloquei no único bloco o carro aqui, não é? Eu coloquei agora um verbo e se nós temos aqui agora enunciado, senhores, em torno de um verbo, nós estamos analisando, então, uma oração. Se você está analisando uma oração, mudou o critério de análise, não é? O carro vai ser o que aqui da oração, senhores? Será o sujeito. O está é um verbo, na verdade isso daqui é o chamado verbo de ligação, não é? Lembra, pessoal, daquele papo? Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, andar e viver. E velho é um adjetivo, só que agora, pessoal, o adjetivo, essa é a classificação morfológica, tudo bem? O adjetivo, na parte de sintaxe, se chama predicativo, tudo bem? Toda vez que nós temos um verbo de ligação e um adjetivo que atribui aqui, galera, ó, qualidade ao substantivo, o adjetivo se chama predicativo, maravilha? Só que agora, aqui eu estou usando o critério sintático. Então, atenção a isso, tá? Se houver pedido para que vocês analisem sintaticamente e você colocou que é um substantivo, você errou, porque o substantivo, lembra do slide anterior? É o critério morfológico. Você analisou em classes de palavras. Agora aqui é pedido para que você faça análise do nosso critério sintático. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Então tá aí, tá? Uma outra palavrinha-chave para você lembrar, semântica. Se morfologia é a palavra isolada, substantivo, adjetivo, artigo, sintaxe vai ser termos da oração, sujeito, predicado, objeto direto, verbo de ligação, verbo transitivo. Eu tenho também a semântica. A semântica nada mais é que sentido, significado. Beleza? Só isso, pessoal. Sentido, significado. Maravilha? Na paz? É isso aí. Então agora vamos dar uma olhada rápida em concordância para que a gente entenda o funcionamento disso daqui. Gente, concordância é basicamente o seguinte, se nós tivermos este verbo, bastam ao homem esperanças renovadas, ele está flexionado desse jeito por um simples motivo. E o motivo aqui é por conta de esperanças renovadas. Esperanças renovadas é evidente sujeito deste verbo, por isso que o verbo se flexiona desta maneira, ok? Então, reparem que verbo no plural, porque sujeito está no plural. Maravilha? Vamos dar uma olhada no seguinte exemplo agora aqui, ó.
Falta ao brasileiro as noções básicas de economia. Eu pergunto a vocês, qual é o sujeito desta oração? E aí, qual que é o sujeito? O sujeito aqui vai ser noções básicas de economia. Se este é o sujeito, noções básicas de economia, do verbo faltar, eu tenho um pequeno problema, não, senhores? Por quê? Porque o sujeito está no plural e o verbo está no singular. Vamos corrigir isso daqui? O correto é faltam. Faltam ao brasileiro noções básicas de economia. Nesses dois casos, reparem, pessoal, que a ordem está invertida. Eu comecei com o verbo e coloquei o sujeito após o verbo. Maravilha? Tudo bem? Então tá aí. Gente, agora vamos lembrar rapidinho esse papo de regência? Regência, basicamente, lembra que eu falei? Regência tem a ver com preposição. Então, olha só. Se tivermos o presidente depois o delegado, é bem diferente de o presidente depois ao delegado. Quando você coloca simplesmente o artigo, não é, pessoal? Aqui, repare que eu tenho a mais o. Esse azinho aqui é uma preposição. O vai ser o nosso artigo, beleza? Quando eu digo o presidente depois o delegado, eu quero dizer que o delegado foi deposto, tudo bem? Ele foi tirado do cargo. Agora, o presidente depois ao delegado, quando você coloca dessa maneira aqui, o presidente depois ao delegado, significa que o presidente deu um depoimento ao delegado. Maravilha, pessoal? Então, reparem aqui o quanto que uma preposição pode fazer com que nós tenhamos uma modificação grande de sentido. Bem, só para completar aqui, ó, quando você diz o presidente depois o delegado vai ser objeto direto, é o complemento do verbo depor, tá? Quando você coloca o presidente depois ao delegado é o nosso objeto indireto, porque agora eu tenho preposição a. Se eu tenho preposição, isso daqui passa a ser objeto indireto e o sentido é outro. Isso é regência. Tudo bem, pessoal? É quando eu tenho preposição, quando eu não tenho preposição, caso haja preposição, vai ter mudança de sentido. Maravilha? Então tá aí. Senhores, agora então vamos à nossa revisão já com o exercício da FUVEST deste ano. FUVEST deste ano, não é? Quando eu digo deste ano, é a última FUVEST, tá? FUVEST 2020. Dá uma olhadinha aqui. Nós temos esta brincadeira com a palavra amora, tem o poeminha aqui. Para quem está lá no grupo do Telegram, esta aula de exercícios ela já foi enviada para vocês pela manhã, maravilha? Então vamos aí à observação do exercício. Eu vou dar para que você aqui rememore, tente fazer 15 segundos, eu não posso perder muito tempo, vai? Tenta aí, tenta aí. Opa, deixa eu tirar meu bloco. Bom, espero que vocês tenham feito. Se vocês observarem aqui, nós temos uma brincadeira morfológica com a palavra amor, amora, amargo e amar. E nós temos diversas relações estabelecidas aqui pelo poema. Uma coisa interessante de notarmos aqui neste caso é o seguinte, né? Reparem que as estrofes, elas meio que se opõem, se vocês perceberam aqui. Nós temos, no primeiro caso, uma ideia positiva em relação a palavra amor, não é? E nesta segunda estrofe, uma ideia negativa em relação ao verbo amar, tá bom? A pergunta é uma pergunta geral, não tem jeito de nós pontualmente aqui pegarmos apenas uma partezinha para realizarmos a interpretação, tudo bem? Então vamos lá, gente, leiam comigo aí a primeira estrofe, olha lá. Amora. A palavra amora seria talvez menos doce e um pouco menos vermelha se não trouxesse em seu corpo como um velado esplendor, velado sutil que não se revela claramente a memória da palavra amor. Então reparem que neste caso aqui eu tenho uma imagem positiva em relação a amor e amora. Como se, digamos, a amora fosse doce exatamente porque no corpo da palavra existe o termo amor. Agora, na estrofe de baixo. A palavra amargo seria talvez mais doce e um pouco menos acerba, séria, grave,
Se não trouxesse em seu corpo como uma sombra a espreitar é que está sempre olhando para a gente, de alguma maneira, meio que de rabo de zóio, né? Soslaio, a memória da palavra amar. Então, perceberam que no primeiro caso aqui, amora e amor, nós temos um sentido positivo, enquanto que na de baixo, né? Parece que vai ser um poema de amor. Na de baixo ele quebra. Repara que o substantivo amor aqui neste caso, não é? Tem toda uma ideia positiva, enquanto que o verbo, a ação do amor, não é lá muito legal. Observando aqui as alternativas, levando-se em conta toda a interpretação, a alternativa correta eu acho que você já deve ter olhado aí com cuidado, só pode ser a D de dado. O substantivo amor intensifica o dulçor, a doçura da palavra amora, não é? Como está bem dito aqui, não é? Se não trouxesse ao corpo a palavra, a memória da palavra amor, bem? Seria talvez menos doce se não tivesse amor, ou seja, ela é bem docinha porque tem amor na própria palavra. Maravilha? Vamos dar uma olhada nas outras alternativas e entender por que não pode ser. A palavra amora é substantivo e amargo, adjetivo. Gente, olha como é a pergunta, tal como se lê no poema. Tudo bem? Não é fora do poema, dentro do poema, senhores. Então aqui, neste caso, não é um adjetivo. A palavra amor, a palavra amargo, a palavra correr, a palavra paralelepípedo, o que vem depois só pode ser uma palavra substantivada, tudo bem? Amargo, originalmente, chocolate amargo, fim amargo dos miseráveis, é um adjetivo. Neste caso aqui, não está sendo usado como adjetivo, ok? Beleza. Continuando aqui na B de bola. O verbo amar ameniza o amargor da palavra amargo. Ao contrário, ele acirra, acentua, enfatiza. Tudo bem? Maravilha. C. O substantivo corpo apresenta sentido denotativo. Gente, vamos lembrar esse papo de denotativo? Denotativo é sentido literal, não é? Qual que é o sentido literal, o sentido real de dicionário de corpo? É o sentido de corpo humano, não é? É neste caso aqui, pessoal, a palavra amora seria talvez menos doce, um pouco menos vermelha se não trouxesse em seu corpo. Seu corpo é corpo humano? Não, né, pessoal? Que trouxesse em seu significado. Então aqui não é denotativo, é conotativo. Maravilha? Aqui eu tenho conotação e não denotação. Maravilha? E aí, o verbo amar e o substantivo amor são intercambiáveis? Eu posso trocar amor e amar aqui tranquilamente? Não, não. Ah, mas são tão parecidas? Olha a pergunta. Olha como é a pergunta, tal como se lê no poema. Amor é doce, é sublime, é gostoso, é amora. Amar é amargo, é negativo, ok? Então não dá para trocar um pelo outro aqui. Maravilha? Continuemos então. Vamos lá. Próximo caso. Também FUVEST 2020. Senhores, toda vez que eu dou uma aula de revisão, seja num cursinho, seja por aqui, eu sempre falo para os alunos, independente da prova, tá? Independente da prova, não perca tempo lendo de antemão o texto. Não faça isso, né? Vai para o enunciado e aí depois você lê o texto. Se precisar, vocês não têm ideia. Em termos de gramática eu falo isso para vocês com a maior tranquilidade, uma consciência serena, de que você não tem necessidade de ler o texto todo. É que a FUVEST geralmente ele é curta e grossa, não é? Em alguns casos, pessoal, eu fiz uma pequena edição para que você visse com um pouco mais de clareza. Neste caso eu coloquei o texto inteiro, que ele é bem curto. Mas já pula aí, vamos lá pro enunciado. No período, nem mesmo comparando com outros robozinhos, 2 pontos, tá aqui a brincadeira, né, pessoal? 2 pontos. Tantos que espalham informações mentirosas, quanto aqueles que divulgam dados verdadeiros, alcançaram o mesmo número de pessoas. Os 2 pontos são utilizados para introduzir uma... Vamos lá. Este exercício aqui ele é de pontuação, não é? Mas ele não é só de pontuação. Porque se vocês observarem nas alternativas aqui, nós temos circunstâncias expressas por conjunções. Então, de fato, aqui, a brincadeira é de conjunção.
Como eu disse para vocês, pessoal, a FUVEST é uma polpa de fruta extremamente concentrada e neste caso eu tenho mais de um conteúdo sendo abordado. Aqui eu mexo com pontuação e no entanto, nós mexemos também, quase que digamos de arrasto, a parte aqui de conjunção que é extremamente importante. Bem, então na parte de morfologia, como eu frisei lá no início, você não perde tempo, pode estudar conjunção, porque isso daqui é muito, muito, muito sério de aparecer aí para você. Se não aparecer na FUVEST, em outra aí aparece, tá? Mas a probabilidade de aparecer é gigantesca. A FUVEST adora esta parte aqui de conjunção. Bom, vamos lá. Eu não sei se você já conseguiu observar aqui. Se precisar, lê o texto todo que você compreende. Neste caso, os 2 pontos, eu poderia retirá-los e colocar que tipo de conjunção? Vamos pegar aqui só os trechinhos que está destacado. Nem mesmo comparando com os outros robozinhos, tanto os que espalham informações mentirosas quanto aqueles que divulgam dados verdadeiros, alcançaram o mesmo número de pessoas. Você percebe que depois dos 2 pontos ele está fazendo o quê? Se você observar o texto, talvez não seja necessário, não é? Ele está fazendo para a gente uma explicação, não é? Repara, eu estou fazendo uma explicação. Não se preocupe. Nós chegamos mais cedo e você não viu. Repara, não se preocupe, 2 pontos. Nós chegamos mais cedo e você não viu. Não se preocupe, tira os 2 pontos. Porque, visto que nós chegamos mais cedo, mas você não nos viu. Repararam? Então, pessoal, em boa parte dos casos, e eu já vi isso aqui cair em mais de um vestibular, não apenas na FUVEST, você troca os 2 pontos por uma relação de explicação e, às vezes, causa. Causa também aparece bastante através de 2 pontos. Tudo bem? Maravilha, pessoal? Na paz? Vamos ver aí mais um exercício, outro da FUVEST, outro de, olha só que coisa linda, pessoal, de conjunção. Só que agora aqui a FUVEST vai mexer com uma estrutura um pouco arcaica. Maravilha? Neste caso aqui, senhores, eu fiz uma edição do texto. Esse texto ele é um pouquinho maior. Ele tinha um parágrafo inicial, se vocês observarem, eu até comecei aqui, não é, com os 3 pontinhos dentro dos colchetes, para simbolizar que havia alguma coisa a mais. Na verdade, tinha mais um parágrafo aí de aproximadamente 4, 5 linhas, tudo bem? Maravilha! Então, pula o texto, vamos direto aqui para o enunciado para ver o que ele quer da gente. Pessoal, olha só. Considerando o contexto e o trecho, e não se pense que este nome a alegrou, posto que, tá aqui a brincadeira, pessoal, posto que a lisonjeasse, pode ser reescrito sem prejuízo de sentido da seguinte maneira. E não se pense que este nome a alegrou. Bom, vamos lá. Reparem, pessoal, no texto que eu grifei. Este grifo é meu, tá, pessoal? A FUVEST geralmente não grifa. No entanto, ela coloca bonitinho a linha em que tá, para facilitar a nossa vida. Eu acho bastante estúpido quando nós temos algumas provas que não fazem isso e você se perde, né? Já não bastasse a ansiedade que você tá para fazer a prova, ainda tem que ficar catando milho, não é? Num monte de palavras. Enfim, vamos lá. Lê comigo aí desde o início, pessoal. Repito, comia bem, dormia largo e fofo. Chegaram ao fim da comissão das Alagoas com elogios da imprensa. A Atalaia chamou-lhe o anjo da consolação. E não se pense que este nome a alegrou, posto que a lisonjeasse. Bom, vamos lá então, pessoal. O posto que, ele pode assumir 2 tipos de ideia. Como eu disse para vocês, isso daqui é um arcaísmo e o posto que pode, então, ter 2 valores. Posto que pode ser sinônimo, eu tenho certeza que isso daqui é o que você viu mais rapidamente, pois ou porque. Tudo bem? Vou ficar em casa posto que não estou me sentindo bem. Vou ficar em casa porque não estou me sentindo bem. No entanto, tem um outro sentido, pessoal. Este sentido, ele é mais erudito, ele é mais século XIX, você vai encontrar mais na literatura. O Machado, por exemplo, esse texto aqui é do Quincas Borba, e o posto que, ele assume valor de embora, ainda que, mesmo que. Tá? Tem uma outra estrutura parecida, que é o não obstante. Tudo bem? O não obstante, senhores, tem valor de apesar de. Por exemplo, não obstante os esforços do pai, não se dedicou nem um pouco aos estudos.
apesar dos esforços do pai, não se dedicou aos estudos, tudo bem? O posto que também é bastante usado em vários livros do Machado de Assis. O Memórias Póstumas de Brás Cubas, no início, diz mais ou menos o seguinte: posto que nascido na roça, de onde vim com 2 anos, e apesar dos costumes do tempo, eu não sabia montar e tinha medo ao cavalo. Olha só, posto que nascido na roça, eu tinha medo de cavalo. Você percebe a ideia de oposição? Posto que tivesse nascido na roça, ter medo de cavalo? Porque se você nasceu na roça, deduz-se que não tem nenhum problema andar a cavalo, não é? Ou você está perto. Então, embora eu tivesse nascido na roça, eu tinha medo de cavalo. Olha aqui de novo, pessoal. Lê de novo só o trecho que está destacado. E não se pense que este nome a alegrou, embora a lisonjeasse, apesar de lisonjeá-la, não é? Então, mesmo que fosse alguma coisa que fizesse uma lisonja, um elogio, ela não ficou alegre. Você consegue perceber então aqui que o posto que dá a ideia de concessão. Maravilha, pessoal? A ideia deste posto que é de concessão. Onde é que eu estudo isso daqui, coruja? Eu estudo na parte de conjunção? Pode ser, pessoal. Mas eu garanto que vai ser muito mais legal estudar conjunção. Guarda isso que eu vou falar agora na parte de oração subordinada adverbial, tá? Vou escrever aqui, ó. Você estuda a parte de conjunção na parte de oração subordinada adverbial. Maravilha? Olha lá, pessoal, que nós temos um desfile de conjunções bastante útil, aliás, até para que você enriqueça o seu texto dissertativo. Maravilha, pessoal? Beleza? Acho que eu consegui convencê-los do quanto que conjunção é importante. Vamos lá? Continuamos então. Mais um caso aqui. Agora eu peguei uma questão que envolve léxico. Essa questão aqui eu me lembro muito bem quando caiu, porque quando eu entrei num cursinho, os alunos vieram quase que fazendo um amontoado para cima de mim, porque eles acharam extremamente apelativa. Bom, vamos lá, tá? Gente, guarda o que eu vou falar. A FUVEST testa vocabulário. Então, quando eu falo que várias questões de léxico e de ortografia aparecem na prova, em boa parte dos casos é teste do quanto que você trouxe de bagagem cultural para fazer uma prova que vai te dar acesso à USP. Tudo bem? Beleza, mas a brincadeira é com uma palavra, né, que se você conhece, inexorável, que coisa linda, né, pessoal? Se você conhece o sentido dela, tchau, acabou, maravilha, bem? E se não conhecer? Aí você vai ter que fazer uma leitura instrumental. A leitura instrumental é joga no contexto, tudo bem? Porque jogando no contexto, a gente consegue chegar a uma proximidade do sentido dela. Então vamos ler esse texto aqui do Florestan Fernandes, do sociólogo, que aliás é nome aqui da biblioteca da UFSCar. Olha lá. Aliás, por o texto, vê o que ele pede aqui no enunciado. No trecho, nos precipitou na miséria moral inexorável, a palavra sublinhada pode ser substituída sem prejuízo para o sentido do texto por. Então não tem jeito, né, pessoal? Ou você sabe, ou você tenta aí se virar. Vamos ver o texto aí? Olha só. A civilização pós-moderna, repara, essa questão aqui, pessoal, ela poderia tratar tranquilamente de pontuação, no caso, as aspas, não é? Civilização pós-moderna, repara que talvez não é tão pós-moderna assim, sobretudo em se tratando de periferia, não é? Vamos continuar. A civilização pós-moderna culminou em um progresso inegável, que não foi percebido antecipadamente em sua inteireza. Ao mesmo tempo, sob o mau uso da ciência, repara que de novo aqui ele colocou aspas, não é? Porque é evidente que a ciência não é boa e nem má, somos nós, os homens, que fazemos um uso nem sempre adequado. E outra coisa, o uso nem sempre é negativo. Não é? Com o desenvolvimento e enriquecimento do urânio, eu posso fazer a bomba atômica e, no entanto, nós podemos também sustentar uma cidade com a mesma cadeia de energia. Maravilha? Ao mesmo tempo, sob o mau uso da ciência,
da tecnologia e da capacidade de invenção nos precipitou, agora tá aqui a brincadeira, pessoal, na miséria moral inexorável. Os que condenam a ciência, a tecnologia e a invenção criativa por essa miséria ignoram os desafios que explodiram com o capitalismo monopolista de sua terceira fase, blá 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 blá. Gente, aqui eu também fiz uma edição do texto, tal, para que a gente ganhe tempo, e mesmo porque eu tenho uma capacidade de linhas aqui, eu tentei respeitar. Maravilha? Bom, vamos lá, gente. Olha a palavra que ele coloca aqui, não é? Miséria. Então, gente, olha o âmbito de relações semânticas estabelecidas por esse texto. Miséria moral inexorável. Inexorável aqui vai ter sentido de, eu vou colocar um sinônimo de inexorável, pode ser a palavra implacável. Tudo bem? Que significa algo que é muito rígido. Maravilha? Ou algo que é muito austero. Maravilha? Então tá aqui. Estes são sinônimos, é evidente que eu não coloquei nada perto aqui das alternativas, exatamente porque eu quero que vocês tentem agora, fazendo, digamos, esta pequena explicação semântica do termo inexorável, qual é a palavra que eu poderia colocar aqui. Se eu tenho uma miséria moral inexorável, que é muito rígida, dura, implacável, que não tem nada de flexibilidade, significa dizer que esta miséria moral ela é inelutável. Bem? Pois estas sociedades que derivam de uma alta tecnologia, de uma ciência que veio com uma espécie de panaceia, de fórmula geral para resolver todos os nossos males, não foi bem assim, não é? Na verdade, o que nós temos é quase que um acirramento entre pobres e ricos, cavando mais ainda o buraco, tá bom? Então tá aí. Vamos ver por que não podem ser as outras alternativas aqui. Aliás, inelutável. Você já conseguiu entender qual que é a origem dessa palavra aqui? Gente, eu costumo dizer que para você descobrir o sentido de uma palavra, você vai descamisá-la. Vamos tirar as vestes aqui para pegar a palavra primitiva? A palavra primitiva é luta, não é? Inelutável significa aquilo que não se pode lutar contra. Tudo bem? Beleza? Inexequível não tem nada a ver, pessoal. É aquilo que não pode ser executado. Inolvidável, essa é complicado, não é? Se você souber espanhol, ajuda. O que é olvidar em espanhol? Esquecer, não é? Então, inolvidável, inesquecível. Inominável é aquilo que você não nomeia. Mas como assim, não inominável? Inominável é bem próximo de abominável, tudo bem? É uma coisa tão hedionda, tão grotesca, tão aterradora que é inominável, tá bom? Impensável é bem claro. Tudo bem, pessoal? Então tá aqui. Tá? Gente, não se enganem, a FUVEST, neste caso, ela vai testar vocabulário. É isso que significa léxico, ortografia, tudo bem? Ortografia também flerta aí com palavras que do tipo são bem parecidas, mas o sentido não tem nada a ver, não é? Seção com C cedilha, seção com 2 S's, discriminar, discriminar, posar, pousar, tá? Gentil com L, gentil com O. Pode aparecer alguma brincadeira. Emigrar, imigrar, bem? Porque juntos, separado, com, sem acento. Então tá aí, tá? Neste caso aqui foi uma questão pura de vocabulário. A probabilidade de isso aparecer novamente, ela é bastante significativa. Tudo bem? Então tá aí. Maravilha, pessoal. Na paz, vamos aqui para o próximo, quinto exercício. De novo, pessoal, é uma questão que envolve, novamente aqui, ó, léxico. Sua capacidade de trocar um grupinho de palavras, uma conjunção ou uma locução por uma outra de igual valor. Neste caso aqui, você vai perceber que nem precisa do texto, vai direto para o enunciado aqui, pessoal. No trecho, numa palavra, qualquer gênero de arte que, de fato, nos afete, torna-se, deste modo, a arte moderna. As expressões sublinhadas podem ser substituídas sem prejuízo do sentido do texto, respectivamente, por... Gente, numa palavra, qualquer gênero de arte que, de fato, nos afete, dá uma olhada aqui nas alternativas, eu acho que você fica com a A e com a C, não é?
que com efeito nos afete, que realmente nos afete, com segurança também, não é, pessoal? Com segurança talvez um pouquinho menos aqui, mas vamos para a seguinte. Torna-se deste modo arte moderna, torna-se assim, ou torna-se, eu acho que você já sacou, este aqui é o exercício pessoal, que não é lá muito difícil, a FUVEST costuma dar saltos mais altos em termos de dificuldade, tudo bem? O assim ou deste modo tem sentido de, portanto, alternativa correta, alternativa A, tá? Assim, deste modo, portanto, tem ideia de conclusão. Beleza, pessoal? Na paz? Então, reparem, pessoal, que novamente nós brincamos aqui com uma questão lexical, ok? Comparando esta com a anterior do inexorável, que beleza essa aqui, hein? A do inexorável, ela é um pouco mais antiga, a do inexorável é bem mais acentuada. E essa daqui, ela é mais nova. Maravilha, pessoal? Essa aqui é de 2019, se não me engano. Tudo bem? Então, vamos aqui para a questão 6. Gente, a questão 6 é aquela que eu falei que não é da FUVEST. Essa é a única que não é da FUVEST, pessoal. Essa aqui é da Unifesp. No entanto, ela é uma questão excelente, porque ela envolve diversos tópicos. Bom, ela vai envolver aqui vários conhecimentos, tá? Ela envolve pronome relativo, super importante. Bem, por envolver pronome relativo, nós também temos um outro assunto, que é a oração subordinada adjetiva. Adjetiva, não é adverbial. E, para fechar, regência, como eu havia colocado lá na dica, né, das matérias que mais têm aparecido. Então, repara que em uma única questão eu tenho 3 assuntos. 3 assuntos. Vocês viram como é até injusto colocar aqui do tipo, cai regência, mas a regência, por conta do uso da preposição, tá ligado lá a parte de morfologia, porque tem a ver com preposição. Aqui eu descartei o texto todo, pessoal. Por quê? Porque não há necessidade, tá? Não leia o texto de antemão. Leia aí o trechinho, ó. Dos doidos, devemos ter piedade, porque eles não gozam dos benefícios com que nós usamos. Fomos aquinhoados em respeito à norma padrão. Estaria correto o uso da preposição a em lugar de com, se a expressão sublinhada fosse substituída por... Gente, é o seguinte, tá? Aqui eu tenho o com, não é? Você já viu que aqui tem o com. Maravilha? Ele quer que nós tiremos esse com e colocamos o a. E aí eu vou ter que tirar o quê? O fomos aquinhoados e colocarmos uma dessas expressões aqui. Tá bom? Eu vou fazer a seguinte brincadeira para que você observe aqui qual é a alternativa correta, tá? Eu vou pegar só a parte que importa pra gente aqui, que é aquela parte ali, ó. Eles não gozam dos benefícios. E aí ele colocou fomos aquinhoados, tá? Então, gente, se você observar aqui, ó, no primeiro caso, no fomos aquinhoados, eu tô copiando o texto original, né? Tá aqui, ó. Beleza? Agora, as outras, reparem, são as alternativas. Tudo bem? São as alternativas, pessoal. Vamos lá, então. Então, eles não gostam dos benefícios, fomos aquinhoados. Gente, vamos trocar aquinhoados aqui, que é um termo um pouco mais solene, erudito. Pensa aqui, fomos presenteados. Eles não gostam dos benefícios. Eu acho que fica bem claro aqui. Com que fomos aquinhoados ou com os quais. Gente, tanto faz, tá? Você pode colocar aqui as duas formas. Tanto faz, você pode colocar com que fomos aquinhoados ou com os quais. Todo pronome relativo que pode ser trocado, substituído por o qual, os quais, a qual ou as quais. Por isso que eu posso colocar no gozo dos benefícios com que fomos presenteados ou com os quais fomos presenteados, tá bom? Dá uma olhada lá de baixo agora, pessoal. Eles não gozam dos benefícios, fazemos jus. Bem, quem faz jus a algo. Então, eles não gozam dos benefícios a que fazemos jus ou aos quais fazemos jus. Reparem, pessoal, que todo pronome relativo que, ele retoma o termo anterior aqui. Tudo bem? Por isso que coloquei aqui, ó, com os quais e agora aqui aos quais. Vamos olhar no de baixo aqui, gente. Eles não gostam dos benefícios, recebemos. Quem recebe, recebe algo, não é? Pede alguma preposição aqui, pessoal?
Não, aqui não pede preposição nenhuma. Então eles não gostam dos benefícios que recebemos ou os quais recebemos. Tudo bem? Por que eu coloquei os quais? Porque, de novo, pessoal, aqui ó, está retomando, pessoal, benefícios. Não é? Maravilha. Vai para o de baixo aqui. Eles não gostam dos benefícios, somos merecedores. Pergunta aqui, pessoal, para o verbo aqui, ó. Quem é merecedor de algo, de alguma coisa. Então vamos lá? Eles não gostam dos benefícios de que somos merecedores ou, não estou retomando benefícios, dos quais somos merecedores. Vamos para o de baixo, pessoal. Eles não gostam dos benefícios, estamos satisfeitos. De novo, pessoal, pergunta aqui para a expressão. Quem está satisfeito, está satisfeito? Com algo, com alguém. É igual ao primeiro, né, pessoal? É igual ao original. Então, eles não gostam dos benefícios com que estamos satisfeitos ou com os quais estamos satisfeitos. Maravilha? E, por fim, aqui, a alternativa E, vamos ver como é que fica. Eles não gostam dos benefícios, nos orgulhamos. Pergunta aqui, pessoal. Quem se orgulha de alguém, de algo, é igual somos merecedores. Eles não gostam dos benefícios de que nos orgulhamos ou dos quais nos orgulhamos. Gente, o que ele pedia mesmo? Ele pedia qual era a alternativa em que eu poderia colocar a preposição a, não é, pessoal? Tá aqui a brincadeira, eu já fiz, ó, não é? É o fazemos jus alternativa A. Tudo bem? Eles não gostam dos benefícios a que fazemos jus. Quem faz jus a algo, a alguém. Maravilha? Ele faz jus à fama de preguiçoso. Maravilha? Precisa da preposição a. Então, reparem, pessoal, que é um exercício extremamente pleno de conteúdo que acaba compactando 3 assuntos. Regência, pronome relativo e oração subordinada adjetiva. Maravilha, pessoal? Ok? Então, é isso aí. Continuemos. Vamos para o nosso último exercício. Eu resolvi tratar de sujeito, pessoal, porque coincidentemente, embora não seja um atrativo muito grande da FUVEST, nas 2 últimas edições caiu sujeito na FUVEST, tá? Maravilha. Olha só, pula o texto, pessoal, de novo aquela velha brincadeira, né? Não vamos perder tempo lendo o texto, já vem aqui direto pronunciado, ó. Sobre o sujeito da oração em que vivem, é correto afirmar, tá aqui, né? Este grifo de novo, né, pessoal? É meu, maravilha? Gente, é o seguinte, quando houver questões relativas aqui a sujeito, a coesão, o que o pronome está retomando, o que ele está antecipando, raramente você vai precisar do texto inteiro. Raramente, tudo bem? Vamos fazer o seguinte, eu vou começar a ler, ó, daqui. Maravilha? Lê daqui em diante, você não precisa de mais nada. Lê aí comigo, ó. O mito político confere um sentido às circunstâncias que envolve os indivíduos. Ao fazê-los ver sua condição presente como parte de uma história, ao fazer quem, pessoal? Ele acabou de citar aqui, não é? Ao fazer os indivíduos. Ao fazer os indivíduos verem sua condição presente como parte de uma história em curso, ajuda a compreender e suportar o mundo em que vivem. Quem vive? Quem, pessoal? Os indivíduos, não é? Então, reparem que, novamente, aqui, ó, indivíduos é mobilizado. Por que ele não colocou? Porque é desnecessário. Observem, ficaria redundante. E você perde ponto numa redação caso você tenha colocado, não é? Os indivíduos, ao fazê-los ver sua condição presente como parte de uma história em curso, ajuda a compreender e suportar o mundo em que os indivíduos vivem. Não há necessidade. Se você deixar aqui o sujeito oculto, tudo bem? Você já compreende perfeitamente que está retomando o termo indivíduos. E isso é dito pela alternativa E. Maravilha, pessoal? Está oculto e seu referente é o mesmo do pronome os em fazê-los. Gente, é muito louco esse pronome aqui, ó, porque é o seguinte, ó, ao fazê-los ver, quando eu tenho isso daqui, ó, né, quando eu tenho essa brincadeira aqui, vou até escrever aqui, ó, ao fazê-los ver, aí sua condição total, beleza? Esse los aqui, ele é muito doido, porque, olha só, ele é o objeto direto do verbo fazer, ao fazer os indivíduos, e ele é, pessoal, o sujeito do verbo ver. Isso aqui é raro em língua portuguesa.
tudo bem? Isso aqui eu chamo de sujeito acusativo. O los, ele é o complemento do verbo fazer, objeto direto, e ao mesmo tempo ele é sujeito do verbo ver. Se nós tivéssemos aqui, ao fazer os indivíduos, aí você seria obrigado a colocar o verem, bem? Ao fazer os indivíduos verem. Quando nós colocamos simplesmente o pronome, o verbo fica no singular. Maravilha? Não tem nada a ver com a questão, mas conhecimento é melhor em superávit do que em déficit, por isso que eu acabei falando isso daqui para vocês. Maravilha, pessoal? Então tá aí, era esta a nossa aulinha de hoje que eu queria brincar com vocês a respeito aqui de FUVEST e os principais assuntos, tudo bem? Galera, a FUVEST é uma prova extremamente gramatical, muito gramatical, e ela é bastante clara. Eu costumo dizer que a prova da FUVEST, embora ela tenha um nível, não é, que talvez se destaque um pouco das outras, é uma prova com uma precisão, com uma acuidade muito grande. Então seriam esses temas que, do tipo, nós temos pouco tempo aí, eu creio que vocês estão fazendo mais a manutenção do estudo agora, não deixando simplesmente a deriva, sem qualquer tipo de contato com a apostila, com o exercício. Caso você esteja, então, conectado com a FUVEST de um modo mais íntimo, porque é o vestibular que, digamos, é o seu principal objetivo, dá uma olhada nesses assuntos, pessoal, vale a pena, tudo bem? A gente costumava dizer que figuras de linguagem era um assunto bastante pertinente, não é? Faz tempo que eu não vejo figuras de linguagem, pessoal, a menos que seja assim, que esteja com um subsídio de exercício, né? Como lá, lembra aquele parte de corpo? Corpo brincava com conotação e denotação. Então aí beleza, aparecia, maravilha? Então, no mais era isso. Gente, eu agradeço demais a atenção. Vocês estão fazendo parte da minha primeira live, a primeira de muitas. Fiquem aí com suas dúvidas e caso vocês tenham, é só colocar aí no chat para falar qualquer coisa. Valeu, galera, de coração. Beijo, abraço, até mais. Se tiver dúvida aí, é só falar com a gente aí. Tchau, galera.